Olá novamente! Então, gente, hoje vamos falar um pouquinho sobre educação e planejamento. Então, gente, como eu tinha falado para vocês nas vezes anteriores, a gente tem um caráter da vigilância sanitária bastante intenso com relação a isso. O que significa dizer isso? Toda vez que você fala bastante intenso, significa dizer que a gente tem uma prioridade maior. É a visão que a vigilância sanitária quer agregar valores dentro dos processos ao qual ela está inserida. Então, assim, falar sobre vigilância sanitária, falar sobre a questão da vigilância sanitária hoje tem um aspecto muito mais educacional, de planejamento de ações, do que de propriamente dita questão punitiva com relação a isso. Então, é por isso que essa aula ela é muito importante, justamente porque a vigilância sanitária ela está muito preocupada em educar, em conscientizar. Eu já tinha falado em vídeos anteriores que educação é tudo e assim, vou de novo reforçar essa ideia, até mesmo porque a vigilância sanitária, principalmente do município do Rio, ela tem aberto muitas turmas sobre conscientização, formação, atualização dos técnicos, dos profissionais técnicos, dos responsáveis técnicos, com relação às pessoas que trabalham com determinadas atitudes. Então, assim, atitudes que eu digo assim, feirantes, o pessoal da feira, o pessoal das feiras gastronômicas, dos eventos. Então, assim, ela trabalha dentro disso, e não só isso, mas assim, importadores, é uma gama de cursos, cosméticos, padeiros. Então, essa gama de cursos que ela tem dado muita visibilidade para as questões educacionais e tem trabalhado com isso de uma maneira bastante efetiva. Então, é muito importante para a gente ter essa aula e falar sobre esse quesito educacional. E aí a gente vai ver qual é a origem e também quais são os planejamentos que a gente trabalha dentro da vigilância sanitária num compactão para vocês poderem entender isso também. Bom, vamos lá, gente. A educação da vigilância sanitária, ela começa em 2011 não, tá, gente? 2001. Através da Conferência Nacional de Vigilância Sanitária, que eu estou colocando para vocês aqui os quadrinhos para vocês poderem se localizar, para a aula ficar mais bem localizada. Bom, a importância da construção e da consciência sanitária, ou seja, o que é sanitarismo, da onde vem esse conceito, o que é higiene, sanitário. Essa questão foi muito discutida durante a Conferência Nacional de Vigilância Sanitária com a Anvisa em 2001 e por isso começou a haver a necessidade de promover esse tipo de consciência sanitária, a promover a forma de ampliar as medidas diversas de estratégias, instrumentos, ações informativas, educativas, visando ali a construção da consciência sanitária dentro de cada um de nós. Então, não só dentro da questão do CNPJ, que é que eu falo a beça, mas também da questão da consciência sanitária da população de modo geral. Por isso que é muito importante profissionais como vocês estarem dentro dessa visibilidade do que é consciência sanitária e como é que eu vou trabalhar com isso de uma maneira mais direcionada. A população deve conhecer o SUS, que é o que a Conavisa trouxe pra gente, né? O que é o SUS, quais são as amplitudes do SUS, como é que o SUS trabalha e aonde que o SUS atua. Suas funções, a vigilância sanitária também é muito importante e se apropriar dessa importância dessas ações para proteção e promoção da saúde. Isso foi bastante importante porque na plenária final da Conavisa foi realmente uma recomendação muito importante que fosse estabelecida parcerias com instituições de ensino, que é o nosso caso, por exemplo, que a gente tem uma parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, com a Escola Politécnica Joaquim Venâncio, que traz para a gente essa inclusão da temática da vigilância sanitária dentro das escolas. Obviamente, a gente trabalha dentro de uma escola técnica, então a vigilância sanitária ela trabalha dentro da técnica do formador, do técnico em saúde, então isso também traz pra gente essa visibilidade, mas não só isso, a vigilância sanitária ela visita também as escolas de ensino fundamental para poder passar esse tipo de visão de consciência sanitária e foi incluído dentro do cronograma de biologia a questão sobre vigilância sanitária e falar sobre isso dentro dos aspectos quando a gente fala sobre higiene, micro-organismos e etc, etc.
Ou seja, de forma mais ampliada, recomendou-se a inclusão de temas de vigilância em saúde no currículo dos ensinos fundamental e médio e em formato de disciplina, ou seja, nos cursos profissionalizantes, que é o nosso caso, por exemplo, e é o caso da escola de um modo geral. Curso profissionalizante de nível superior na área de saúde. Então, foi realçada, na verdade, a importância de incluir a temática dentro do curso de formação também em saúde da família. Essa importância traz para a gente uma questão muito voltada à promoção de ações que contribuem ali para elevar a consciência sanitária da população, mediante algumas estratégias e alguns instrumentos. A gente vai falar disso também nos planejamentos, mais para o finalzinho dessa aula. E aí eu tenho palestras, sensibilizações, capacitações, divulgação de informações, implementação da vigilância sanitária, desenvolvimento de campanhas. Eu trabalho ainda através da criação de núcleos sanitários dentro da própria comunidade, promoção de atividades, sensibilização, figura do vigilante mirim, que é muito legal isso dentro das escolas municipais. É o momento do estabelecimento das parcerias, que é o que a gente sempre falou aqui, a gente sempre buscou e trouxe isso de uma maneira muito plena, que a vigilância sanitária nunca trabalha sozinha, ela sempre trabalha em parcerias, e da formação da multiplicidade, ou seja, onde a vigilância sanitária está, é aquilo que eu falei no primeiro vídeo, em todos os lugares, né? Então, como ela está presente em todos os lugares, eu preciso trazer essa associação mais popular da vigilância sanitária, tirando esse caráter muito de infração, de polícia e etc, etc. A definição de alguns instrumentos, então assim, a educação em vigilância sanitária traz ações educativas, de educação em vigilância sanitária mesmo, que devem ser cumpridas, na verdade, coerentes com os princípios das estratégias das políticas do SUS. Então, assim, é o momento de integração mesmo do cotidiano da Visa das 3 esferas, que é aquilo que a gente falou, federal, estadual e municipal, e isso trazendo a promoção, a saúde, trazendo isso de uma maneira muito mais protetiva dentro do quesito saúde. Além dessa articulação do processo de trabalho, faz com que a gente consiga trazer de fato as questões que eu vivo falando para vocês, de sair da denúncia, do olhar denúncia, para um olhar mais notificação. Isso é uma questão muito recomendada para a Anvisa, e isso é uma questão muito reconhecida de verdade. É como se eu falasse para vocês assim, é o momento da gente reconhecer a necessidade da harmonização da gestão com a educação com a nossa gestão de saúde pública dentro do quesito vigiar. Então, é o momento das diretrizes educacionais da vigilância sanitária entrarem dentro de um padrão mais estabelecido. Porque o grande objetivo é orientar essa harmonização da educação com a vigilância sanitária na ação de proteção, prevenção, intervenção sobre riscos, que é o que a gente vai falar bastante no planejamento, e torna, na verdade, a formação da vigilância sanitária ainda mais aderente dentro dos princípios das diretrizes do SUS, respeitando as diversidades das regiões. Isso é bem legal, porque aí eu vou trabalhar com doenças diferenciadas, aí a gente volta a falar aquilo que eu falo para vocês. Eu preciso de uma vigilância sanitária antenada com a cultura de determinada região. A gente tem um país de extensões territoriais gigantes, então assim, é o momento da gente classificar e caracterizar cada um desses territórios. A gente não pode lidar com o sul do mesmo jeito que eu lido com o norte, eu não posso fazer esse tipo de padronização, e por isso as vigilâncias estaduais e municipais, elas trazem uma importância muito grande dentro desse nosso aspecto de educação mesmo. Bom, coloquei para vocês aqui um quadrinho de diretrizes para a gestão da educação da Anvisa, né, que a gente trabalha bastante, principalmente a Vigilância Municipal do Rio faz um lindíssimo, belíssimo trabalho em cima disso. E aí eu tenho as políticas de educação permanente do SUS também, né? Eu tenho uma concatenação com isso. E aí eu tenho aqui a gestão de educação e vigilância sanitária dentro do SUS, eu tenho o modelo de organização das ações educacionais e eu tenho as gestões de trabalho. Além disso, eu tenho os processos educacionais propriamente dito, que são os cursos, que são as questões muito voltadas à formação.
Aí eu trago para vocês quais são as gestões que tem ali dentro da educação sanitária no SUS. Dentro disso eu tenho as 3 esferas federativas, organizando o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. A gestão em educação deve considerar a Política Nacional de Educação Permanente em saúde. Então isso também traz a questão do financiamento da política educacional, da política de educação sanitária. Isso traz uma série de questões sendo abordadas. Os modelos utilizados na organização são modelos de fato criados pelo Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e traz para a gente a gestão dos trabalhadores, a educação dos trabalhadores continuadas, a capacitação dos trabalhadores. Então é um modelo que é muito visionário, muito visível dentro da vigilância sanitária de fato. Além disso, eu tenho a gestão do trabalhador. Como é que acontece? As 3 esferas, a educação do trabalho deve definir de fato as competências de um trabalhador de vigilância sanitária em articulação com as outras demais técnicas. Por isso que a gente vem vendo assim a vigilância sanitária tomando mais espaços de uma maneira não mais solitária, mas assim, é meu, não, é nosso, a gente divide, eu tenho as minhas atribuições e outras atribuições. E aí nos processos educacionais propriamente ditos, que são os cursos, que eu vou começar a ter metodologias diferenciadas, cursos mais abertos, cursos mais fechados, como é que eu vou trabalhar com isso e as diretrizes através dos processos culturais também, ok? Trago para vocês aqui também, gente, um organograma para vocês darem uma olhadinha no que a educação traz ali dentro disso. Eu tenho as campanhas, ou seja, por exemplo, a campanha é o melhor remédio, né, para a gente poder ver a informação é o melhor remédio. Eu tenho os cursos, que são os cursos de especialização em vigilância sanitária. Eu tenho os cursos também técnico de vigilância em saúde, que é o nosso, que a gente está aqui. E a gente ainda trabalha com os projetos e parcerias, ou seja, centros de colaboradores em vigilância sanitária, que são as Secovisas. Eu tenho os projetos Educavisa, que são os cursinhos que a gente faz. E eu tenho ainda os projetos da Visa Real. É o que aconteceu, quais foram os históricos. Ainda tem outros projetos e parcerias, que é o caso dos projetos nos shoppings e a Visa dentro do shopping. Então isso também são projetos que a gente trabalha e traz isso bastante de uma maneira mais ampliada. A educação em Visa, a gente tem ali vários aspectos que a gente vai trabalhar ali, e uma das campanhas que a gente trabalha muito é a informação ao melhor remédio, que eu estou trazendo para vocês aqui, as capinhas que a gente tem dos cartazes, né? Eu tenho ali no meiozinho aquele laranja, é a cartilha mesmo, né? Onde está ali tudo certinho, onde a capinha da cartilha, e aonde como é que trabalha com remédio, quais são as informações. Essas cartilhas, esses cartazes, eles estão dentro da vigilância sanitária de uma maneira disponível e traz pra gente ali uma visibilidade maior, um chamar a atenção, por isso a cor, por isso coloridinho, e isso é muito importante. Dentro do site da Anvisa, a gente tem cursos ali no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, que agora, nesse momento pandêmico, eles estão meio parados justamente por conta das ações, mas eu tenho especialização de 360 horas, por exemplo, disponíveis, e eu tenho parcerias e eu tenho instituições parceiras, e a Fiocruz é uma dessas instituições parceiras que a gente tem a credibilidade, né? Além disso, eu tenho outros colaboradores, em São Paulo eu tenho outros colaboradores, no Norte eu tenho outros colaboradores, eu tenho outros colaboradores que fazem parte desse processo maior, e aí eu tenho algumas parcerias que trazem pra gente um projeto muito mais desenvolvido, até mesmo por conta da metodologia, das parcerias pedagógicas, e que trazem pra gente também algumas parcerias bem bacanas e bem interessantes, ok? Pra gente poder fechar, eu trouxe para vocês aqui o site, como se fosse um organograma do site mesmo da Prefeitura do Rio, da Vigilância Sanitária, onde vários profissionais liberais eles podem se inscrever nos cursos, porque tem cursos de variados setores, então vale muito a pena. Esse site ele tem cursos e palestras. Eu tenho, por exemplo, noções básicas de higiene para manipuladores de alimentos, eventos e centros de estudos, palestras nas áreas de produtos para a saúde, e aí aqui eu vou ter uma série de coisas sendo desenvolvida na área da educação.
Trazendo pra gente também, gente, pra gente finalizar essa nossa aula, não vai finalizar nos próximos 5 minutos, vai demorar mais um pouquinho, mas eu queria ainda trazer pra gente essa questão do risco sanitário. O risco sanitário pra gente, a educação, ela entra dentro muito de uma proposta de prevenção. Então, para prevenir, eu educo, eu amplio a consciência sanitária. E aí essa consciência sanitária, ela tá muito dentro dessa questão do risco sanitário. O que é o risco sanitário, como é o risco sanitário? E eu trabalho muito dentro dessa ampliação de consciência sanitária através das notificações, que a gente vem falando em todas as aulas e dentro de todos os nossos encontros síncronos. Eu também venho fortalecendo isso e trazendo isso para vocês, que é o NotVisa, que é o Vigimed, que a gente vai trabalhar com isso de uma maneira bastante ampliada, né? Para isso, gente, eu tenho um canal de comunicação que a gente falou aí do NotVisa, que são os canais de comunicação com relação ao risco. Esses recursos, eles trazem também algumas notificações de informação. Eles, às vezes, quando você entra em contato, você recebe as informações de orientação do que você deve fazer imediatamente. Então, isso também traz aquele retorno, aquela vinculação, traz uns recursos de comunicação utilizados aí com a Visa. Então, assim, quando a gente notifica, quando a gente não notifica, quais são as ações que eu tenho ali de comunicação de risco, além do site da Anvisa, que ele está agora em processo de atualização, mas ele era muito bom até a atualização, porque ainda não terminou a atualização, mas eu tenho certeza que vai ficar ainda melhor, que traz pra gente, assim, um caráter muito de fato se organizar dentro desse risco, ok? Para isso eu tenho vários tipos de acesso, mídias, eu tenho internet, eu tenho Twitter, eu tenho a parte da vigilância sanitária dentro da própria Instagram, Facebook, eu tenho ali uma ampliação maior com relação a isso, e para a gente poder apontar onde estão os riscos e fazer isso de uma maneira melhor. Por que é importante a comunicação de risco para a saúde? Primeiro, oferece oportunidade para comunicar os riscos para a saúde de um estilo planejado e ao mesmo tempo sensível às necessidades daquela comunidade, ou seja, eu vejo onde que está a sensibilidade daquela comunidade, eu vejo onde está aquele processo ali dentro daquela comunidade. E além disso, integra então, né? Nesse momento ele faz a integração do processo de comunidade e o gerenciamento de risco. Como é que eu posso gerenciar aquilo? Como é que eu posso controlar aquilo? E ajuda a estabelecer a confiança também, aliviar o medo, a indignação do abandono e etc, etc. O passo a passo dessa comunicação, ele passa é como se eu falasse assim, o primeiro passo é a pesquisa do problema que eu coloquei aqui para vocês e o seu contexto, da onde que está vindo, qual é a origem, o que está vendo, o momento pesquisa que a gente tem, a definição da população ao público, ou seja, que população que está sendo abrangendo ali, são idosos, são crianças, quem é que eu estou trabalhando ali dentro disso e quais são os objetivos, é promover ou controlar. Então assim, isso também é uma questão, promover, ou seja, proteger ou controlar, né? Prevenir ou controlar. No quarto passo, eu tenho algumas seleções de estratégias. O que eu vou fazer ali? Se é controlar, eu levo gente. Se é tirar, sabe assim, é tirar de risco. É como se fosse isso. Vamos fazer quarentena todo mundo? Se fecha todo mundo dentro de casa, não sai, sabe assim, né? Tipo, eu tenho ali algumas estratégias. E o segundo é a produção, na verdade é uma produção científica até, as análises do que aconteceu, como se fosse assim, vamos analisar agora, esse processo é um processo muito de avaliação desses riscos do que aconteceu ali. E aí eu tenho vários tipos de problema e eu vou trabalhar em vários tipos de abordagem, e aí eu vou ter uma ampliação na verdade não é só uma questão de estratégia, de produção e de avaliação, é uma questão muito mais ampla que traz para mim algumas questões que eu posso controlar melhor. Então a vigilância sanitária dentro dos processos educacionais, dos controles de planejamento, ela planeja muito em cima do que o risco tem e de que maneira que esse risco funciona, ou seja, ele é um risco grande, ele é um risco baixo, como é que é o nível de risco deles, e por isso a gente precisa entender que a Anvisa ela não trabalha, a vigilância sanitária não trabalha sem um planejamento prévio. Ok? E o planejamento prévio depende intrinsecamente do processo educacional. Galera, espero que tenha esclarecido algumas coisas, espero que algumas coisas fiquem claras e que a gente se encontre um pouquinho mais tarde para tirar essas dúvidas também, ok? Um abraço, até mais tarde, tchau, tchau!